futuro, o doce e o sal vão se misturar. Tem pé com pé, tem mão com mão, boca com boca, H2O, é ouro em pó, é salvação. No ponto futuro, o doce e o sal vão se misturar. O que é aluvião que cai de pé, corre no chão, H2O, é ouro em pó. No ponto futuro, o doce e o sal vão se misturar. Tem pé com pé, tem mão com mão, boca com boca, H2O, é ouro em pó, é salvação. No ponto futuro, o doce e o sal vão se misturar. Chuva miúda não mata ninguém. Água de março é chuva que vem. Chuva miúda não mata ninguém. Água de março é chuva que vem. Água de bebê, água de bebê, camarada. Água de bebê, água de bebê, camarada. Horas. Universitária ZYD 240 99.9 MHz FM Universitária, emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM, Paulo Freire 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar, faço parte do Centro das Mulheres do Cabo e estarei com vocês nesta terça-feira, das 11 horas ao meio-dia. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM e também na Paulo Freire AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo facebook.com/universitária 99.9, como também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, @programa Fora da Curva, e também no Twitter, @prog Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, indica que o Brasil vive um crescimento da taxa de desemprego. O país encerrou fevereiro com 12,4% da população desocupada. São 13,1 milhões de pessoas em busca de trabalho. A divulgação pelo IBGE dos altos índices de desemprego nas proximidades da marca dos 100 dias do governo
desagradou o presidente Jair Bolsonaro, do PSL, que criticou a metodologia e as pesquisas do órgão. Por isso, o Fora da Curva de hoje quer saber: 100 dias do governo Bolsonaro sem emprego? Para responder essa e outras questões, nosso programa conta com a participação da supervisora do Escritório Regional de Pernambuco, do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, Jaqueline Natal. Bom dia, bem-vinda ao Fora da Curva. Bom dia, Manina. Um grande prazer estar novamente aqui nesse programa, que eu considero um dos melhores programas da Rádio Pública Brasileira, da Rádio Pública Pernambucana, com a sua abertura para o debate, a sua postura sempre democrática. Conosco também o professor de Economia da UFPE de Caruaru, Atenágoras Duarte. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu peço licença a vocês dois e a vocês de casa para a gente falar um pouco sobre um fato que deixou estarrecida toda a população brasileira. Militares do Exército fuzilaram com 80 tiros na manhã do último domingo o carro do músico e segurança Evaldo Santos Rosa, no Rio de Janeiro. Evaldo morreu na hora. A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro alegou que os oficiais confundiram o carro com o de assaltantes. No veículo também estavam o sogro, a esposa, o filho de 7 anos do artista e uma amiga da família. Eles estavam indo para um chá de bebê. O sogro e uma pedestre que tentou ajudar também foram baleados. Eles se encontram agora hospitalizados, mas se recuperam bem. O Comando Militar do Leste informou que prendeu 10 militares dos 12 envolvidos no homicídio do músico. O caso está sendo investigado pelas Forças Armadas. Por isso, nós vamos conversar agora por telefone com o professor e pesquisador do Departamento de Sociologia da UFPE e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Segurança Pública da UFPE, José Luiz Raton. Bom dia, professor. Bom dia aos ouvintes também, bom dia a todos. Como é que o senhor analisa esse acontecimento? A segurança pública no Brasil, há muitos anos, de forma crônica, não se constituiu como uma política pública capaz de construir mecanismos democráticos, inclusivos, respeitadores dos direitos fundamentais e que pudessem, através da atuação das polícias e dos mecanismos de prevenção, reduzir a violência no Brasil de uma forma geral. Nós temos observado nos últimos anos a utilização das Forças Armadas em operações ou em situações para as quais elas não estão treinadas, nem vocacionadas, nem têm mandato. Então, nós temos as chamadas operações de garantia de lei e de ordem, que aconteceram e vem acontecendo em vários estados do Brasil. E essa foi uma lei do período do Michel Temer, não foi isso que deu essa, digamos assim, essa autorização para que o Exército atuasse nesse campo? Não. Essa lei é anterior. Essa lei ela vai acontecer, ela vai ser estabelecida dessa forma, se não me engano, no primeiro governo de Dilma. Mas no Rio de Janeiro, durante o governo Temer, há uma situação especial, que é a intervenção federal no Rio de Janeiro, que foi comandada, foi implantada pelo governo federal, mas com um comando militar. Certo. O que a gente tem percebido, inclusive, essa intervenção federal já se esgotou. Enquanto intervenção federal, o Exército permanece de uma outra forma. O Rio de Janeiro hoje retomou o Estado do Rio de Janeiro, o controle sobre a segurança pública, que havia sido passado para o governo federal através desse processo de intervenção. E hoje o Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro novamente coordena ações de segurança, mas as Forças Armadas ainda estão presentes através das operações de garantia de lei e de ordem no Rio de Janeiro. E o que a gente pode perceber, e esse caso é o caso
que explicita isso de forma mais dramática, mas outros casos anteriores já mostraram isso no próprio Rio de Janeiro, mesmo antes da intervenção federal ou durante as operações de garantia de lei e de ordem e durante a intervenção federal também, é que as polícias nas sociedades democráticas, elas estão preparadas, pelo menos em tese, para mediar conflitos, né? E para garantir a segurança das pessoas, de todas as pessoas, através de processos de uso controlado da força e proporcionais da situação em que o conflito está acontecendo, né? Então, nas sociedades democráticas, isso deveria acontecer. A gente sabe que não acontece no Brasil, mas as polícias têm algum tipo de treinamento, poderia ter um treinamento ainda melhor, ainda mais completo, ainda mais avançado, para lidar com essas situações, seja de forma preventiva, seja de forma repressiva, utilizando os meios de força necessários e sob o manto da lei, né? A lei que governa isso, a lei diz que o uso da força tem que ser usado de forma proporcional nas situações específicas. Agora, o que aconteceu no Rio de Janeiro evidencia o despreparo das Forças Armadas para atuarem até com o tipo de armamento que utilizam, a forma que são treinados. E Forças Armadas, elas têm um mandato de defesa externa em relação a inimigos externos. E a ideia é de inimigo, a defesa do país, a defesa dos interesses nacionais contra interesses de outros países numa situação eventual de guerra, ela é feita considerando que numa situação de guerra existem inimigos. O problema é que o aprendizado do soldado, ele não envolve a percepção de que ele está lidando com cidadãos. Sim. Ele não está lidando com inimigos. Uhum. Então essa concepção, digamos assim, de alguma forma, ela está internalizada do ponto de vista de uma cultura militar das Forças Armadas, ela não tem nenhuma possibilidade de se expressar em ambientes urbanos ou mesmo em ambientes não urbanos, mas na garantia de segurança pública, né? O que a gente precisa pensar é que nós estamos vivendo a militarização crescente da segurança pública no Brasil e que pode agudizar e tornar mais problemática ainda a situação terrível de produção da violência no país, que atinge as mesmas pessoas de sempre. A mesma população, as pessoas pobres, as pessoas pobres, as pessoas negras, as pessoas que vivem nas periferias dos grandes e médios centros urbanos do Brasil. Professor, existe também para ser votada a lei anticrime de Moro, que dá justamente entre umas das situações, de dizer que o policial ou mesmo militar agindo por forte impacto, por forte emoção. Isso digamos assim, a gente poderia avaliar. Essa lei passando daria margem para que situações mais como essas possam estar sendo repetidas nesse nosso país? Como é que o senhor avalia isso? A maior parte, a maioria absoluta dos juristas que tratam isso, das pessoas que estudam isso, estudam segurança pública na universidade, avaliam que a lei atual, ela já garante ao policial que eventualmente numa operação use da força de forma letal para defender a si mesmo ou para defender outra pessoa cuja vida está em risco, ele já tem garantias relacionadas à legítima defesa. E que essa ampliação do excludente de ilicitude proposta no pacote, no chamado pacote anticrime do ministro Moro, ela pode constituir uma licença para matar. Então, do ponto de vista prático, ela permitiria o uso de tantas situações que poderiam ser justificadas para o uso da força de forma letal, que ela constituiria praticamente uma situação de licença para matar. Então, é preciso entender que nós já temos uma situação de mais de 60 mil homicídios por ano no Brasil. Nós temos os maiores índices de letalidade provocados pelas polícias no Brasil. Nós já temos uma situação em que muitos policiais morrem também, né? Nós temos indicadores de morte de policiais muito altos. Então, nós temos um outro complicador, que esse próprio governo está desmontando o Estatuto do Desarmamento, liberando primeiro, ampliando a posse de armas, querendo liberar o porte também.
Então nós temos que nos preocupar muito com isso. Agora, não acho que vai ser fácil para o governo aprovar esse tipo de modificação legislativa no Congresso. Agora, a sociedade civil precisa se mobilizar e os setores democráticos, progressistas, que respeitam os direitos humanos de todos os espectros, precisam se unir no Congresso para impedir esse tipo de legislação que pode produzir muito mais violência. Mortes, então nós temos uma situação hoje de escolha entre civilização e barbárie. E o governo não pode patrocinar a barbárie. Precisa claramente se posicionar do lado da civilização, da garantia da vida e da garantia da vida para todos. Professor, muitíssimo obrigada pela sua contribuição ao Fora da Curva. Eu que agradeço e bom dia a todos. Bom dia. Bom, nós do Fora da Curva nos solidarizamos à família de Evaldo Santos Rosa e a todas as famílias nesse país que perderam pessoas queridas por conta de situações de violência como essa. Bom, gente, nós estamos aqui, para você que está sintonizando agora, com o professor de Economia da UFPE de Caruaru, Atenágoras Duarte, e também com a Jaqueline Natal, ela que é a supervisora do Escritório Regional de Pernambuco do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Houve um aumento de 892 mil pessoas desempregadas no trimestre encerrado em fevereiro, quando a taxa de desemprego subiu para 12,4%, atingindo 13,1 milhões de pessoas. No trimestre encerrado em janeiro, a desocupação era de 12%, atingindo 12,7 milhões de brasileiros. Por quê? Temos tantas pessoas desempregadas no Brasil. Professora Atenágoras. Veja, o modelo constrói isso. Mais do que o momento específico do mês, a questão é que a trajetória desse modelo econômico, que não é de hoje, vem já de muito tempo, mas que se agrava dentro do projeto do governo federal. Uma vez o atual presidente disse que queria retroceder o país em 50 anos. Parece que ele quer retroceder em 100, porque a previdência por capitalização para algumas categorias é o que existia em 1923 no Brasil. Um país sem direitos trabalhistas é o que existia antes de 1937. Então, a agenda geral é de regressão profunda. E se a economia está em recessão? Se há uma queda do poder de compra, como é que a economia pode gerar empregos dentro desse modelo? Aí eu vou aproveitar e entrar logo na questão da explicação dada a esse modelo. A explicação é a seguinte: se nós reduzimos os salários, a explicação ortodoxa, neoclássica, se nós reduzimos os salários, as empresas se tornariam mais competitivas e poderiam vender mais, né? Se nós reduzimos o consumo de uma parcela da população, sobraria mais recursos para os investimentos das empresas. Por essa argumentação, aí a economia voltaria a crescer, geraria empregos e tudo ficaria bem. O mundo não funciona assim e já há bem mais de século que se sabe disso. Tanto por experiência da história como por reflexão. Então, do ponto de vista da história, o que a gente vê é que se salário baixo desse competitividade, os países mais pobres do mundo, que os salários estão baixíssimos, seriam competitivos. Não são. A história do Brasil vai no mesmo sentido. A gente vê dos momentos em que o país tinha salários. Eu estou aqui com um gráfico, com a trajetória do salário mínimo real. Tem uma trajetória de queda a partir dos anos 50. Durante a ditadura militar, todos os governos militares agiram no sentido de redução do salário real. De 1968 a 1973, quem ganhava até 2 salários mínimos teve perda do poder de compra. 75% da população. Então, no período chamado de milagre econômico, 75% da população perdeu o poder de compra. E ainda assim a economia cresceu. Mas por quê? Por causa desse poder de compra? Não. Por outros fatores que estavam envolvidos. Primeiro, houve um grande aumento dos gastos do governo. Houve um grande aumento de investimento das empresas estatais. Houve um aumento das exportações porque a economia mundial ia bem. E 25% da população, que era a classe média, teve aumento do poder de compra. Então foram esses outros fatores. O país cresceu apesar da queda dos salários da população. Porque o contexto naquele período era justamente esse que o senhor acabou de relatar. Por essas compensações, o aumento dos gastos públicos, o aumento do consumo da classe média, com 25% da população. Então outras fontes fizeram gerar essa demanda, né? E do ponto de vista histórico, você vê a contrapartida, o contra-exemplo. A Alemanha tem uma história econômica de salário alto. E isso não diminuiu a competitividade econômica da Alemanha. A Alemanha é uma das 3 maiores economias exportadoras do mundo.
Exporta bem mais do que o Brasil, proporcionalmente em termos absolutos. E faz isso exportando tecnologia. Para isso, investiu pesado em ciência e tecnologia, investiu pesado em educação pública. E o mercado interno forte deles ajuda o desempenho internacional por uma coisa chamada economia de escala. Quanto mais você produz, mais a cada item que você produz fica mais barato. Porque você ganha na escala, no volume. Então, o mercado interno deles forte, resultado dos salários elevados, ajuda, inclusive, o desempenho deles nas exportações. Inclusive porque quando você tem engenheiros altamente qualificados, é claro que o salário vai ser mais fácil de ser mais elevado. A lógica que está se querendo aplicar no Brasil é o inverso. É reduzir drasticamente os salários, é desestimular a ciência e a tecnologia. O plano do governo é reduzir drasticamente gastos da área de educação, de ciência e tecnologia, para seguir uma lógica, aí voltamos à regressão de 100 anos, primária exportadora. É a lógica que o Brasil vai exportar soja, vai exportar gado, vai exportar minérios e vai viver, na verdade, as exportações. Porque, veja só, se você tem uma queda dos gastos do governo, o governo congelar os gastos públicos por 20 anos. 20 anos, é. Se você tem uma queda das empresas estatais, que investem não pela lógica mercantil, mas pela lógica estratégica do Estado, porque você está privatizando as empresas. Se você tem uma redução dos gastos da classe média, você tem uma redução dos gastos dos servidores públicos, se você tem uma redução dos gastos dos trabalhadores em geral com essa reforma trabalhista que conduz à queda dos salários, quem é que vai consumir? Ah, não, as empresas vão ter mais dinheiro para investir. E por que uma empresa compraria uma máquina para produzir mais se não tem a quem a vender mais? Por que ela ia contratar novos trabalhadores se esses trabalhadores não vão ter a quem vender o produto? É o contrário. Não faz nenhum sentido você ampliar a capacidade produtiva, contratar mais pessoas num cenário de retração, porque só sobrou uma variável nessa equação, exportações. Se as exportações crescerem, aí você consegue ampliar as vendas. Só que as exportações no Brasil hoje representam 12%, 14% do PIB. Ou seja, a maior parte da nossa economia é para o mercado interno mesmo. Então, mesmo que as exportações cresçam, se todo o resto está recuando, não tem como gerar emprego no macro, no geral. Vai gerar um aqui, vai gerar um acolá, vem empresa de atacadista para cá, tira de outro lugar, mas no agregado, no total, o somatório dessa equação é a queda de emprego, e a queda da renda, é a queda do produto e é a recessão. É problema para os empresários? Não, porque é um capitalista, o que importa é ganhar dinheiro. Seja vendendo armas, seja vendendo drogas, seja vendendo o que for. O que importa é ganhar dinheiro. Então, não está ganhando dinheiro vendendo seu produto, mas ganhando a dívida pública. Porque a reforma da Previdência, o congelamento dos gastos públicos e a reforma trabalhista vão todos no mesmo sentido, de ampliar os recursos públicos para financiar o sistema financeiro, que não é só de bancos, é de grandes empresas também. Então, é possível para esses empresários ganharem muito dinheiro com o país em recessão, como vem ganhando. O Brasil enfrenta a maior crise econômica de sua história. Mas a nata dos grandes capitalistas, os grandes bancos, os grandes empresários, continuam ganhando muito dinheiro. Em outras palavras, o problema desse daí é que o modelo não conduz a gerar emprego. E é falso, é mentiroso dizer que esse modelo vai conduzir ao aumento do emprego. Vai oscilar? Vai, porque a economia é da natureza dela oscilar. Melhorou um pouquinho o cenário lá fora, aumenta as exportações, pode ter algumas recuperações pontuais. Mas a trajetória desse... O problema não é a foto, é o filme. O filme que se conta aí é uma lógica de redução do emprego, redução da renda e redução da atividade econômica com decorrência. Jaqueline Natal, como é que você avalia? Eu acho que está perfeita a análise do professor Atenágoras. Lembrando, inclusive, que esse modelo primário exportador, ele depende do humor do mercado internacional, fundamentalmente do mercado financeiro internacional. Que significa dizer que se a gente tiver outra crise financeira internacional do tamanho de 2008, com a bolha que já está retomando um tamanho, bolha financeira especulativa que já está retomando um tamanho significativo, significa dizer que se a gente tem outro crash daquele, outra crise daquela, nós vamos ter muito pouca capacidade de nos defender. Então, a situação que já é difícil, né, com mais de 13 milhões de desempregados, ela tende a se agravar. O que nos tirou, que amenizou um pouco a situação da crise financeira internacional de 2008, 2009, foi justamente a gente estar numa trajetória de fortalecimento do mercado interno, geração de emprego, valorização do salário mínimo, que é muito baixo. Na realidade, o Diese calcula que o salário mínimo hoje constitucional seria R$ 4.700, um pouco mais de R$ 4.700. Repete, por favor, quanto? 4 mil? Pouco mais de 4.700, 4.772 ou 77. E recebemos quanto? R$ 998, né? É claro que, como o professor Atenágoras falou, ninguém vai chegar a dar uma pancada no salário mínimo. Hoje todo mundo vai ganhar R$ 4.700.
No entanto, a gente observa que houve uma trajetória de desvalorização do salário mínimo, que essa trajetória ela inverte a curva dela, ou seja, de desvalorização, a partir do início dos anos 2000, onde você tem o fortalecimento, essa coisa da ampliação da demanda, fortalecimento do mercado interno, onde você tem a melhoria da qualidade de vida das pessoas, onde você tem redução da miséria, da extrema pobreza, um conjunto de indicadores que, para além da dinâmica econômica, melhoram a qualidade de vida das pessoas, que no fundo é o que importa nessa sociedade, né? A gente um aumento de políticas públicas, e o projeto atual, além dessa coisa das exportações, de voltar a ser primário exportador, ou seja, a nossa história econômica basicamente começa com a exportação de pau-brasil, que era o extrativista, e depois a gente vai para a exportação de cana. É como se a gente estivesse retornando a um padrão de... Claro que é uma comparação muito, muito simplória, mas retornando ao que a gente era há 500 anos atrás do ponto de vista da nossa diversidade produtiva. Nós estamos priorizando setores que são importantes, mas que não sustentam internamente uma dinâmica e uma incorporação de emprego. Até porque o setor exportador do agronegócio é muito intensivo, por exemplo, em mecanização. Então, mesmo que ele aumente a sua produção, a sua produtividade, a sua exportação, a capacidade que ele tem de gerar emprego, ela é limitada, inclusive, pela incorporação de tecnologia, um dos setores mais avançados do ponto de vista tecnológico do Brasil, né? Seja com implementos, seja com maquinaria. Então, ele tem pouca capacidade de dinamizar. Então, isso são elementos extremamente importantes. Eu acho que a gente tem que pensar essa ampliação do emprego, essa ampliação, o combate, o enfrentamento dessa questão do desemprego de uma forma... Assim, a gente tem que pensar qual é o projeto que a gente tem para isso, por país, qual é o projeto que a gente tem na reincorporação dessas pessoas no mercado de trabalho. E lembrando o seguinte, nós estamos 13 milhões de desempregados, mas o IBGE construiu um conceito relativamente novo, que é a taxa de subutilização da força de trabalho. E aí isso elevaria de 12 para 24, mais de um quarto da população que teria capacidade de contribuir para o crescimento econômico, para a distribuição de renda, e que estão alijados dessa capacidade contributiva, né? Dessa capacidade de contribuir, de mobilizar a economia. Então, é difícil você pensar na reversão desse quadro se você não tiver um projeto que retome esse crescimento econômico com fortalecimento do mercado interno. Nas visitas que ele tem feito, né, ou nos pronunciamentos, existe inclusive uma ameaça, porque cada vez que ele fala na parte econômica, também a questão das exportações ficam mais complicadas, né, a exemplo das carnes, a exemplo do que está sendo dito aí, que os mercados estão migrando para outros. Mas aí o presidente, em recente entrevista para uma rede de televisão, chegou a dizer que o estudo do IBGE é feito para enganar a população e convocou os brasileiros e brasileiras a sair de casa para buscar trabalho. Coincidentemente, hoje, a caminho, o motorista estava comigo e disse assim, olha, Manina, tem ali, o rapaz passou com uma pasta e tem a carteira de trabalho. Esse é mais um que vai... né, a busca de emprego. Então, como é que vocês analisam essa situação onde ele está pondo em xeque um resultado do IBGE? Jaqueline. Eu acho que o desemprego ele não está sendo gerado porque as pessoas não estão procurando emprego. Pelo contrário, você tem 13 milhões de... Bem, como é que você classifica o desempregado, né? Desempregado é aquela pessoa que tem procura efetiva de emprego. Então, nós somos 13 milhões. Existe um contingente da população que, de fato, não está indo para o mercado de trabalho e esse contingente está aumentando. E se o ouvinte vai olhar para isso, vai lembrar da declaração do vice-presidente que nós herdamos a indolência indígena, mas isso não é nada disso. Na realidade, uma pessoa de uma família, para procurar emprego, ela tem um gasto familiar para isso. E ela vai procurar com mais efetividade na medida em que ela tem a perspectiva de conseguir aquele posto de trabalho. Eu vou dar um exemplo muito simples, que a gente, quando tinha pesquisa de emprego e desemprego, a gente discutia muito. Por que a pessoa entra no desalento? Se ela é uma nova categoria, não é, que está sendo colocada aqui. Desalento é a pessoa que tem a necessidade para trabalhar, mas ela não consegue ter a procura efetiva, até porque, vamos lá, você para ter uma procura efetiva, você sai da tua residência, você sai de manhã, toma seu café da manhã, tal, você gasta 2 passagens, você copia currículo, você eventualmente vai para a rua, talvez você precise comprar uma água, um lanche e tal, isso tem um custo familiar.
Né? E esse custo familiar, quando você tem perspectiva de conseguir, vira um investimento. Quando você vai para o mercado de trabalho e você vê que você tem muita frustração, o que acontece? A pessoa vai fazer a conta mais básica do mundo. Eu vou sair, vou ter esse gasto, 10, 15 reais, e não vou conseguir, eu vou pegar esses 10, 15 reais e vou reverter para a sobrevivência da minha família. Pode parecer dramático, mas não é assim que as pessoas sobrevivem. É assim que funciona a estratégia de sobrevivência da população de mais baixa renda. Então, assim, o desalento ele é explicado também pela falta de perspectiva. E a preocupação também é que, se a gente olhar para os 100 dias do governo Bolsonaro, eu não sei se o professor Antenágoras tem essa visão também, mas nós não vemos uma medida no sentido de interferir nesse problema do crescimento econômico e da geração de emprego e renda. Não, tem a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é uma falácia de que ela resolve o problema, ela não resolve. O governo tem lá na exposição de motivos e pretende economizar 1,72 trilhões, 1 trilhão 72 bilhões de dinheiro da Previdência Social, dos quais mais de 700 bilhões são do regime geral, cujo benefício médio é pouco mais de R$2.000. E 180 milhões do PPC, que paga um salário mínimo para as pessoas que estão alijadas da geração de renda. Então, assim, quando você tira dinheiro dessa camada da população, que é o nosso mercado consumidor, você está tirando dinheiro dessas pessoas, está tirando a capacidade de renda, como o professor Antenágoras muito bem falou. Então, na realidade, você está praticando políticas que pioram a situação. Tem isso. Aí temos, vamos lá, existe outra falácia também nesse negócio. O Brasil ele não gera emprego porque a legislação é muito rígida. Aí foram lá e desmontaram o sistema de relações de trabalho do Brasil, seja da contratação, seja da negociação coletiva. Nós vamos criar o estatuto do negociado, o acordo vale mais que a lei, e aí as pessoas, as empresas e empregados vão negociar mais. Pelo contrário, cai o número de acordos e convenções coletivas negociados. Se a gente olha, vamos fazer reforma trabalhista, reduzir o custo de trabalho, isso vai gerar mais emprego. Não gerou mais emprego. A gente vê claramente os dados do IBGE, do mercado formal, do mercado informal. A gente vê, por exemplo, mais de 3 milhões de postos de trabalho entre 2015, 2016 e 2017 foram eliminados, e a gente agora tem uma geração de 500 mil postos de trabalho em 12 meses. Ou seja, você tem 2,5 milhões de pessoas aqui perdendo seu vínculo formal. E foram para a informalidade. Né? A informalidade, ela representa inserções mais precárias, mais sujeitas a acidentes, sem contribuição previdenciária. Portanto, se a pessoa se acidenta, ela fica desprotegida, ela fica ao léu. Né? Com salários menores, né? Estatisticamente isso é comprovado, salários muito menores. Então, assim, toda a carteira verde e amarela, né, um aprofundamento da reforma trabalhista, um aprofundamento dessa lógica que o professor Antenágoras falou, de você reduzir ainda mais a remuneração das pessoas e colocando a questão disso como elemento de competitividade. Bem, a competitividade ela não se dá só em cima da força de trabalho, né? E a gente tem limites, nossa renda já é muito baixa. Então, assim, as medidas elas não acontecem. Parece que não há uma preocupação efetiva do governo em resolver o problema do mercado interno. Não, a sensação de que tem é que não tem. E se isso não acontecer, não vai voltar a investir, não vai voltar a crescer, as empresas não vão voltar a investir e a crescer e ampliar o emprego de uma forma sustentável. A gente vai ter movimentos, e como a situação está muito ruim, movimentos, mesmo que pontuais, vão chamar muita atenção, mas do ponto de vista sustentável, né, com trabalhadores sendo incorporados à força de trabalho de forma protegida, de forma de melhor qualidade, isso não está no cenário e, pior, não está no projeto que está sendo tocado no país. Então, isso é um retrocesso que a gente está fazendo as contas aqui de 1930, 1940, mas também acho que a gente está voltando para o século passado, porque nós não chegamos ao estado de bem-estar social. Nós não chegamos a incluir todas as pessoas, a proteger todas as pessoas para retrair nisso. Nós tivemos um país que, no melhor momento da cobertura previdenciária, essas pessoas que poderiam acessar a proteção social, nós tivemos 76% da população economicamente ativa sendo protegidas, 24% está completamente ao léu da proteção social. Então nós temos muita coisa para andar no sentido da construção e isso não está sendo feito. Para nos organizarmos em busca disso, né? Essas discussões você acompanha aqui na Universitária FM, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. A
A 99.9 FM apresenta Vim aqui só pra dizer: Geraldo Vandré, o homem que disse não. ninguém há de me calar. Série especial em 4 capítulos que integra as comemorações dos 40 anos da Rádio Universitária FM. Segunda, às 8 da noite, com José Mário Austregésilo e participação especial do professor Frederico Guilherme de Lima. Amor, Henrique, acorda. Já são 3 da tarde, está na hora de votar. Nossa, já tá na hora de votar de novo. Já, amor, levanta e vai. Depois você dorme outra vez. Ótimo, amor. Agora pode voltar a dormir. Na próxima eleição, te acordo de novo. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe os candidatos eleitos para que as promessas feitas sejam cumpridas. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever seu com a democracia. Justiça Eleitoral. Você curte festivais de música? Sempre sai da programação com a nova banda favorita? Então agora você vai poder ouvir e conhecer mais sobre elas aqui na Rádio Universitária. Toda quarta-feira é dia de Circulatório, o programa que conecta você com o circuito de festivais. Música, entrevistas, coberturas e muita informação sobre a nova música independente do Brasil. Circulatório, você conectado com o circuito de festivais. Atenção! Em 2 quilômetros, acesse a via local. Até chegar lá, salve a 99.9 no seu rádio. É mais cultura, informação e boa música. Universitária FM, a nossa rádio pública. Você chegou ao seu destino. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. E nós estamos de volta, lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM, pela rádio Paulo Freire 820 AM, como também pode acessar a internet facebook.com/programa Fora da Curva e também pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. Participe e divulgue o nosso programa. O Fora da Curva será retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 9 horas da noite. O Fora da Curva de hoje quer saber: 100 dias do governo Bolsonaro sem emprego? Aceito qualquer coisa. A frase era recorrente entre os candidatos que passaram horas na fila para obter ao menos uma entrevista de trabalho no mutirão do emprego que atraiu 15 mil pessoas interessadas nas 8 mil vagas com carteira assinada oferecidas pelo evento em São Paulo no início desse mês. A média salarial das oportunidades disponíveis não ultrapassa os R$ 1.500. Mas os perfis pessoais atraídos por esta possibilidade de poder voltar a pagar minimamente as contas do mês são os mais variados. Do profissional pós-graduado ao trabalhador que não completou o ensino médio, está todo mundo no mesmo barco. A falta de postos de trabalho tem levado as pessoas a passar 14 horas numa fila por um emprego e alguns chegaram a dizer que as contas e a barriga não esperam. Antenágoras e Jaqueline, onde o Estado está falhando, Antenágoras? Primeiro, resgatando a pergunta anterior, tinha um professor de estatística meu que dizia o seguinte: tem mentiras, grandes mentiras e mentiras estatísticas no topo. Eita! Então, qualquer pessoa tem todo o direito de questionar estatísticas. Agora, precisa fundamentar o questionamento. O problema do governo não é questionar essa ou aquela estatística. É completa falta de argumentos para explicar por que elas estariam erradas. Uhum. Voltando à questão, então, do... O que é que está errado do governo? Tudo. Eu não consigo lembrar de uma única medida desse governo que tenha contribuído para mudar esse cenário. Porque, na verdade, o projeto global é isso. As principais medidas que ele está tomando, que é o congelamento dos gastos públicos, que vem de Temer, né? Porque o governo atual é uma herança herdeiro legítimo de Temer.
Congelamento dos gastos públicos, a reforma, o fim da Previdência Social, que não é nem reforma, é fim da Previdência Social, e a reforma trabalhista, que é a destruição dos direitos trabalhistas, conjugados, vão todos no sentido de que esse cenário que você descreveu se torne o cotidiano, porque eles alegam que essa é a solução. Eu já vi economistas dizendo que o país estava sendo mantido na recessão de propósito. Aí o economista em questão alegou o seguinte, o que faz sentido: você só consegue fazer reformas dessa magnitude, dessa profundidade, em uma situação de recessão grave. Em uma situação que o país vai bem, ninguém quer abrir mão de direitos. É só quando a situação está caótica que as pessoas se desesperam e querem qualquer mudança para poder, né, qualquer coisa se faça para poder mudar essa situação. Junta-se isso com o nível de violência urbana que nós temos, 65 mil assassinatos por ano, então o nível de desespero da nossa população é imenso. Só isso justifica a eleição de uma figura como o Bolsonaro. Agora, esse modelo conduz a isso? Não, esse modelo conduz à piora da situação, com oscilações, como é natural da economia, mas no agregado a situação vai piorar. E aí não resolve, as pessoas vão ganhar qualquer coisa. Claro que não resolve. Se você ganha menos de um terço, menos de um quarto do salário mínimo real, significa dizer que você não está atendido nas necessidades mais fundamentais, de alimentação, de atendimento à saúde. Veja, o nosso sistema público de saúde também faz parte da equação de desmontá-lo, transformar cada vez um negócio mais difundido para toda a população. Então, as pessoas adoecem, vão para onde? As pessoas se alimentam mal, é claro que vão adoecer mais. As pessoas vão ter problema de moradia ainda mais. Então, é claro que a vida vai piorar, e esse modelo não conduz na sua lógica, não, é um sofrimento provisório. Não, é um sofrimento que está vindo para ser permanente. Por isso que vem junto desse pacote um conjunto de políticas na área educacional, na área cultural, no aumento da repressão social, no aumento da perseguição política. Nós estamos vivendo um macartismo. O macartismo foi um movimento que teve nos Estados Unidos de perseguição a tudo que gerasse a esquerda. O objetivo principal do ministro da Educação passado e do atual é o mesmo: perseguir o que houver de esquerda nas universidades. Porque para ele tudo é marxismo. Cheirou à esquerda é marxismo. É muito curioso você chegar e dizer que os marxistas dominam as universidades. Qualquer professor universitário sabe que isso é uma bobagem monstruosa. Muito pelo contrário, as universidades são bastante conservadoras. Agora, o que acontece? Às vezes você tem um departamento que tem um professor marxista, que faz um seminário sobre conjuntura, que faz um debate sobre previdência, que faz um curso sobre sistemas mundo ou qualquer coisa assim, e aí ele ganha mais visibilidade. Mas o grosso do departamento é conservador. A Universidade Brasileira é bastante conservadora. Esse obscurantismo, na verdade, é uma forma de tentar bloquear qualquer reação, porque vai ser acusado de subversão todo e qualquer um que vier a reagir com esse modelo. O obscurantismo não é ocasional, ele tem um sentido. Se você faz uma regressão social tão dramática como está sendo feita, é preciso vir junto o pacote da repressão, que é nada mais nada menos, a lição da história mostra, a lógica do fascismo. O fascismo é isso. É o uso da violência, do obscurantismo, do medo, do ódio, como ingredientes para conter uma reação da população frente à completa destruição da sua mais elementar qualidade de vida. Então, esse modelo, ele precisa eleger alguns vitoriosos, claro, porque precisa manter o mínimo de esperança. Olha, é possível. Aí vai pegar um ou outro modelo, o caso de sucesso, e aí cabe o papel das empresas. Você também pode. Aí a culpa é sua, que não trabalha 25 horas por dia. Então, joga para o individual uma culpa que não é do indivíduo. Não é falta de trabalho, não é falta de dedicação. É porque o modelo é feito para isso, para que alguns poucos deem resultado, para servir de propaganda, mas no agregado, no grosso, no total, não é. É de redução e de pior da qualidade de vida. Jaqueline, gostaria de contribuir também. E está perfeita a análise do professor Antenágoras de novo. A gente está num momento de obscurantismo muito forte, né? Inclusive a distorção de conceitos bastante grande. Eu estava aqui lembrando da concepção, do conceito do Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai, do que é você ser de direita e esquerda, porque ser de direita, e ele coloca ser de esquerda, que é uma coisa que hoje está sendo difamada na sociedade, né? Você começa a conversar com uma pessoa sobre política pública, sobre inclusão social, você é de esquerda, então você já tem uma pecha ruim. E ele coloca como uma posição filosófica onde a solidariedade ela se sobrepõe ao egoísmo. Então, quando você fala, não, a gente tem que combater a esquerda, nós estamos dizendo que a gente tem que combater a solidariedade, que é o que fundamenta a nossa sociedade. Está lá na Constituição.
voltamos à Seguridade Social, que eu acho que é o tema que está candente. Sim. Nosso sistema de Seguridade Social é um sistema de solidariedade, onde o conjunto dos impostos pagam a Previdência, mas pagam também a assistência social e a saúde. Então, quando eu estou desmontando como eu estou com esse discurso de reforma ou destruição da Previdência Social, eu estou desmontando um sistema de solidariedade, financiamento de solidariedade. Então, eu estou tirando dessas pessoas, eu estou tirando a perspectiva de emprego de um lado, que fragiliza o sustento desse sistema. Por outro lado, eu estou desmembrando toda a articulação financeira que sustenta esse sistema. Então, eu estou destruindo a assistência social, portanto, eu estou destruindo a proteção às pessoas que não têm a menor capacidade de entrar nesse mercado de trabalho, porque ele já é extremamente competitivo. Eu estou destruindo a saúde pública, porque ela é financiada também por esse conjunto de coisas. Então, as pessoas que empobrecem, as que perdem emprego, deixam de pagar o plano de saúde, vão para o sistema público. As que nunca conseguiram pagar um sistema privado, vão para o sistema público. Então, na realidade, nós estamos construindo um país que volta a ter o conceito de indigência. O pessoal da ciência social tem discutido muito isso. Projeto a gente voltar à indigência. Por quê? A pessoa, se ela tem carteira de trabalho assinada, se ela está inserida no mercado de trabalho, ela tem um padrão de atendimento, né? Se ela não está inserida nesse mercado de trabalho, ela vai para a misericórdia, né? Antes do Sistema Único de Saúde, quem não tinha, eu acho que as pessoas mais antigas lembram da carteirinha do INPS, né? Onde você, quando você tinha carteira de trabalho assinado, você e sua família estavam dentro de um sistema de proteção. Quando você não tinha essa carteira, tu adoecia, tu ia parar nas Santas Casas de Misericórdia, que eram normalmente o curral das primeiras damas de cada município ou de cada estado, né? Então a gente volta a ter fortemente assistencialismo, né? Então faz parte de um conjunto também de dominação política isso. Quando você consegue empoderar uma sociedade, gerar emprego e renda, você consegue investir em educação, você consegue investir em ciência e tecnologia, você cria nas pessoas também a capacidade de elas reivindicarem e entenderem os serviços públicos, como, por exemplo, como direitos sociais, né? O que está colocando, do ponto de vista desse projeto econômico, esse projeto de disputa da educação e da educação crítica e laica, ele, no médio e longo prazo, ele vai levar as pessoas a acharem que o Estado tem que prestar-lhes um favor, e não é verdade. O que a Constituição de 88 coloca, e eu acho que é uma das coisas mais importantes, é que nós temos direitos, né, sociais garantidos como obrigação, dever, como direitos garantidos pelo Estado. E isso está sendo desmontado, inclusive, do ponto de vista da concepção, da filosofia do país, né? Eu só queria 2 comentários rápidos aí. O primeiro é o seguinte: quanto ao meu comentário anterior, é óbvio que se a universidade fosse hegemonizada pela esquerda, eu, como esquerda, ia adorar e não haveria problema nenhum para a sociedade. O que eu quero dizer é que quando ele cria toda uma guerra política em cima de um fato falso, isso faz com que o discurso dele tenha que ser mais obscurantista e mais idiotizante ainda, porque ele não está nem partindo de uma realidade, ele está inventando uma realidade completamente falsa para poder justificar um combate político, uma opressão política. Então, torna o processo mais grave, né, do que se fosse uma verdade. Agora, o segundo é essa questão: como é que as pessoas são conduzidas a isso? A abandonar qualquer perspectiva de solidariedade. É preciso que a sociedade crie um ambiente de esmagar as pessoas, para poder elas, na verdade, identificarem na solidariedade uma ameaça e não uma defesa a elas também. O outro se torna um inimigo. Então, esse crescimento da irracionalidade é um fenômeno, a gente repete, volta a ver na história exatamente isso, ou seja, das grandes crises do capitalismo, crescem alternativas de natureza fascista exatamente para, dentro dessa irracionalidade, criar forças políticas para impor uma agenda de retrocesso. Porque, na verdade, a gente está dizendo que a pessoa esqueça a solidariedade, ser solidário aos outros vai lhe fazer mal, vai lhe prejudicar, pense só em si, escape, sobreviva. Eu estou empregado, então eu tenho que cuidar do meu. Dane-se o resto. Agora, o que as pessoas não conseguem somar, por exemplo, existe um sentimento muito cultivado de ojeriza ao servidor público. Aí o comerciante do bairro quer que o servidor público seja demitido. Ele é seu cliente. É ele que compra os seus produtos, não é o banqueiro. O banqueiro está no outro país. O banqueiro vai gastar dinheiro na Suíça. O seu cliente é que você quer que seja desempregado. Vai estar aumentando os seus juros se você não pagar o que deve a ele no banco, né? Não é pagar. Então, assim, essa irracionalidade que é cultivada sistematicamente e do qual as empresas de comunicação têm um grande papel. Elas vêm repetindo exaustivamente a mentira do déficit da Previdência. Sim. Elas mentem como se não houvesse amanhã.
É uma coisa escandalosa, assustadora. Os repórteres, ditos repórteres, vão para a televisão dizer como é que Guedes deve se comportar no Congresso Nacional para defender a reforma da Previdência, dando argumentos para Guedes. Diga isso, diga aquilo outro. Eles se engajam de uma forma que é mudando qualquer compromisso com um mínimo de ponderação. Ó, esse é um lado, esse é o outro. Não, só há um lado, que é o lado mais absurdo, o obscurantismo. Então é assustador nesse momento. Assustador também é a situação das mulheres dentro dessa conjuntura atual. As mulheres eram maioria, tanto na população em idade de trabalhar no Brasil, 52,4%, quanto em todas as regiões. Em 2018, entre as pessoas ocupadas, predominavam os homens no Brasil, 56,1%. Em todas as regiões, sobretudo na Norte, os homens representavam 60,2%. Já na população desocupada, desempregada, as mulheres eram maioria, 52,1%. Por quê? As mulheres têm mais dificuldade em conseguir trabalho, Jaqueline? Bem, a gente tem um mercado... Bem, primeiro a gente tem uma fartura de oferta de mão de obra hoje e a gente vê que o mercado de trabalho, ele seleciona... Ele tem selecionado mais frequentemente os homens, né? Mas isso faz parte da estrutura do mercado de trabalho. Mesmo nos momentos de melhores momentos de dinâmica do mercado de trabalho, as mulheres sistematicamente enfrentaram mais dificuldades para acessar esse mercado de trabalho. Seja por questões culturais, não são por questões de qualificação, porque na média as mulheres têm uma qualificação, têm uma educação formal mais alta, né? Uhum. Então a gente tem um mercado de trabalho que ele segrega as mulheres. Também nós temos um elemento cultural muito importante. As mulheres vão menos para o mercado de trabalho, né, proporcionalmente aos homens. Há ainda na nossa sociedade uma concepção de divisão sexual do trabalho, onde as mulheres são responsáveis pela reprodução familiar. Então, elas, as que vão ao mercado de trabalho enfrentam jornadas extremamente significativas, né? Nós temos uma média semanal de 17 horas de trabalho em atividades domésticas contra 8, 9 horas de atividade de trabalhos domésticos em relação aos homens. Então, há uma sobrecarga que acaba limitando a inserção das mulheres no mercado de trabalho, até pela disponibilidade. É engraçado, eu participo de mesas de negociação, isso é tão forte, eu participo de mesas de negociação, onde quando você vai discutir, por exemplo, acompanhamento de filho ao médico, isso em muitos acordos e convenções coletivas, uma prerrogativa das mulheres. Quando você coloca, os pais e as mães. Nossa, a discussão é muito, muito pesada, porque parece que o pai não tem a obrigação também de acompanhar seu filho ao médico, né? E isso é muito, muito profundo. Bem, nós temos a dupla jornada, nós temos a questão das responsabilidades. Quando as mulheres vão para o mercado de trabalho, elas vão para as atividades mais frequentemente identificada com a reprodução doméstica, como, por exemplo, educação, saúde, alimentação, que são setores, inclusive, os cuidados, né? Que, inclusive, do ponto de vista da remuneração, são setores mais frágeis, né? Uhum. Eu tenho um dado que eu acho... E quando ocupam os mesmos postos, ainda recebem menos do que os homens, né? Você sabe que mesmo no setor público, quando você tem entrada para o concurso público, onde você tem plano de cargos e carreiras com todas as regras para todo mundo, mesmo no serviço público, quando você olha a média salarial, as mulheres têm uma remuneração, na média, claro, menor. E se forem mulheres negras ou negros, menor ainda que as médias. Pra você ter uma ideia dessa diferença, por exemplo, na região metropolitana, a taxa de desemprego das mulheres em 2017 era de 20,4%. A dos homens era 17,1%. E olha que uma coisa que a gente nem falou, né? Essa crise do emprego no Brasil, ela não é igual para todo mundo. Ela é menor no sul, né? Sul e centro-oeste, e ela no norte e nordeste ela é muito significativa. Quando a gente fala de taxa de desemprego no Brasil de 12%, 12 e alguma coisa, nós estamos falando no nordeste taxas de 15%, 16%, 17%, onde a população ela tem tido muito mais dificuldade. Então ela tem requinte de crueldade quando a gente olha a questão regional. E os jovens, os negros também, que têm uma inserção pior no mercado de trabalho, e os jovens, né? A sobrecarga, a cobrança em relação aos jovens da sua inserção laboral, principalmente quando as pessoas de mais maturidade perdem o seu emprego, também é muito grande. A gente tem até um dado no que você está trazendo para a gente. Negros e pardos representam quase 65% dos desempregados no país no último quadrimestre de 2018. Para o IBGE, o mercado de trabalho viveu uma crise que afetou canteiro de obra, que afetou chão de fábrica, e a população mais presente nesse tipo de ocupação
é justamente a população preta ou parda. Queria que você reforçasse, né, essa tua fala que você já iniciou com esses dados. A gente tem que lembrar o seguinte, o mercado de trabalho, ele estruturalmente, ele trata diferenciadamente as pessoas pelos seus atributos pessoais, né? Se a gente considerar uma escala, o homem branco, ele é o cidadão que tem na média, melhor padrão de inserção, o cara que ganha mais, tem mais estabilidade, tem um emprego mais protegido. A mulher negra seria o outro lado dessa história, que seriam as ocupações de menor remuneração, as mais sujeitas ao desemprego, as mais sujeitas à informalidade. Então, o mercado, ele estruturalmente, ele se organiza desse jeito, né? O homem branco, a mulher e o homem negro, a mulher branca e o homem negro, e a mulher negra como os piores tipos de inserção. Isso é estrutural do mercado. Mesmo, por exemplo, em 2010, aliás, um ano que deixa muita saudade do ponto de vista do mercado de trabalho, mesmo nas situações de melhor situação do mercado de trabalho, você tem essa segregação. Quando você piora as condições de mercado de trabalho, a tendência é que você agrave ainda mais essas diferenças. Então, assim, a tendência é que o mercado de trabalho aprofunde essas diferenças. E quando a gente olha para a juventude, que é um dado que eu acho bem interessante, porque ele é grave, eu tenho um dado aqui da região metropolitana do Recife, de 2018, 4 trimestres de 2018. A taxa de desemprego para os jovens de 18 a 24 anos está na casa dos 41,3%. Nossa. Então, nós temos segmentos sociais que estão sendo mais que penalizados. Mas são segmentos populacionais que, quando você tem uma dificuldade de emprego, eles entram no mercado de trabalho para compor a renda familiar. Né? Então, assim, se você pegar o jovem de 14 a 17 anos, que está na fase do menor aprendiz, mas que não tinham, eu acho que não tem que estar no mercado de trabalho mesmo, eles tinham que estar se preparando para entrar no mercado de trabalho, mas, dada a situação, eles entram, a taxa de desemprego é de 50%. Esse jovem vai aparecer no mercado de trabalho e ele vai ter uma frustração enorme. Isso tem consequências muito significativas sobre a renda das famílias e sobre o ser humano. Porque quando você está desempregado, não é só o fato de você não ter renda. A tua autoestima enquanto pessoa, enquanto trabalhador, enquanto ator produtivo, ela tem um significado muito, muito grande. E para um jovem isso está na formação dessa pessoa. Né? E como a sociedade, como o professor Antenógoras falou, uma sociedade cada vez mais afirma e reafirma o individualismo, a competição, o tal da empregabilidade, eu sou responsável, se eu não entrei no mercado de trabalho é porque eu não tenho capacitação ou condições, eu não tenho competência para isso, como a sociedade está cada vez mais afirmando isso na cabeça de um jovem é destruidor. A gente tem que olhar isso do ponto de vista das questões sociais, das questões de utilização de droga, por exemplo, que tem uma relação com isso, as questões de suicídio que estão aumentando, e é uma coisa subestimada, subcontabilizada no país, os jovens que estão tirando a sua vida e tirando a vida dos outros jovens, né? Então tem um conjunto de fatores, eu acho que a inserção laboral é uma delas que deveria contar também nesse processo. E infelizmente, volto a dizer, também desse ponto de vista a gente não tem nenhuma política sendo pensada. A gente só tem 3 minutinhos, né, para a gente conversar, mas um fato que está sendo colocado nos 2 jornais locais aqui é sobre uma rede de supermercado que vai gerar 1,5 mil vagas de emprego com investimento milionário. Nós estamos falando num programa sobre desemprego e os jornais estão estampando que vai ter emprego. Eu queria que Antenógoras analisasse para a gente. É preciso manter a esperança, né? Mas, assim, concretamente é um movimento menor dentro de uma trajetória maior, muito mais grave. Agora, a esperança que a gente tem que ter, e é isso que a gente precisa alimentar, é na capacidade da sociedade brasileira de reagir. Porque a sociedade brasileira não está parada, ela está reagindo. Ela está tentando se organizar. É verdade que logo após uma derrota política, você tem um retrocesso político. Então, nos anos 90 e 91, após a vitória do Collor, os movimentos sociais se retraíram muito. Agora, você tem essa pressão pela retração, inclusive pelo desmonte dos sindicatos, que o governo federal adotou uma política de desmontar mesmo os sindicatos financeiramente para eles poderem funcionar. Então, as condições de ação política são mais graves, mas nós temos uma sociedade civil organizada que não está parada, que está lutando, que está trabalhando. Agora ela precisa aprender com a história, aprender com os erros e aprender como se comunicar com aquela parcela da sociedade que está com os olhos vendados pelo obscurantismo e pela ignorância, que é isso que tem sustentado mais politicamente o governo. Então é um trabalho de base, paciente, não se resolve amanhã, mas que está sendo feito e que vai continuar sendo feito. A história mostra que logo depois de governos regressivos, obscurantistas,
dessa natureza, a sociedade sempre dá uma resposta e sempre retorna com soluções mais civilizadas. No momento é uma luta entre a civilização e a barbárie, e a civilização está fazendo a sua parte e vai continuar fazendo. Então, não é o caso ainda do desespero, apenas é um caso de ter atenção sobre o que está acontecendo e de que cada um de nós tem a obrigação de fazer a nossa parte. Um minutinho, queria bem que você colocasse as suas considerações finais. Não, que bom que há um movimento dessa empresa e 5 mil famílias que vão ser beneficiadas agradecem. A gente espera que, inclusive, esses empregos venham com carteira de trabalho assinada e, de preferência, não intermitente, como é o que tem acontecido, e que, pelo fato dos trabalhadores não terem emprego, tem se submetido a esse tipo de vínculo que a gente considera precário. Eu acho que a sociedade, de fato, ela tem que... a sociedade civil organizada puxa isso naturalmente pela sua capacidade de organização, mas, de fato, tem que envolver os demais setores da sociedade e voltar a discutir um projeto para esse país. Né? Um projeto inclusivo, um projeto que reduza a pobreza, um projeto que pense a distribuição de renda. E isso é impossível de se pensar sem a participação do Estado. O Estado está quebrado. Não, o Estado não está quebrado. Porque a gente tem que discutir efetivamente nesse país também como é que o andar de cima da pirâmide, os que têm dinheiro, vão contribuir para a construção desse Estado. Porque até hoje eles não contribuíram, eles só se apropriaram da riqueza produzida. Então eu acho que isso é uma coisa extremamente importante que tem que ser colocada nessa pauta. Muito bem, muito obrigada ao professor Antenágoras, para a Jaqueline Natal também. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos a você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa durante essa 1 hora. Nosso programa vai ser reprisado às 9 da noite aqui na nossa rádio pública. O Fora da Curva teve a produção de Roberto Peixoto, na locução Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo, na coordenação Ana Veloso, ela que é professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Nos trabalhos técnicos, nosso agradecimento para o Chico Rocha. E nas redes sociais, Roberto Peixoto e Larissa Silva. Programa Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. Obrigada pela companhia. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.